com relação à imprescritibilidade, ou seja, impossibilidade de um particular adquirir um bem público por meio de uso capião, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: pela Constituição Federal, a gente vê em 2 momentos que a Constituição diz que imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Em 2 momentos o texto constitucional fala isso. Mas eu grifei aqui, imóveis, o texto só fala de imprescritibilidade para bens imóveis, não fala dos bens móveis. O Código Civil, entretanto, vai mais além, fala os bens públicos. Vejam que o artigo 102 do Código Civil não fala os bens públicos imóveis, nem fala em imóveis públicos, como diz a Constituição. Diz que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. E isso é bastante óbvio, de acordo com o motivo da impenhorabilidade, ou melhor, da imprescritibilidade. A ideia é justamente impedir que o particular adquira algo que está vinculado ao interesse público, certo? Imaginem equipamentos hospitalares de valores elevadíssimos, veículos, são bens públicos também que são móveis, mas que não podem ser adquiridos por uso capião. Lembrando, principalmente para quem é da área, existe também uso capião de bem móvel. Empresta um livro para alguém e passa anos sem cobrar. Se você chegar para esse alguém e dizer, meu livro vai devolver, não, o cara pode dizer, seu livro nada, é meu, eu adquiri mediante uso capião. Então, bens móveis também podem ser objeto de uso capião. E você não vai ter o que dizer. Qualquer coisa que você emprestou, se o sujeito acabou dizendo que estava usando como se fosse dele, né, não era mais empréstimo, eu fiquei para mim, vou alegar isso, certo? Ele está usando como se fosse dele, já não faz mais nem sentido se pensar que emprestou, ele ficou para ele, aí você pode vir a ter aqui enfrentar um argumento como esse. É meu, adquirir por uso capião, e isso é verdadeiro. Agora, com relação a bem público, isso não acontece. Então, devolva aquele livro da faculdade pública que está com você, porque você não pode adquiri-lo mediante uso capião. Vá desistindo, porque isso também é considerado bem público. A súmula 340 do Supremo, dentro dessa linha de que a imprescritibilidade abrange quaisquer bens públicos, certo? Diz que desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não se fala só em bem imóvel, não podem ser adquiridos por uso capião. Tem gente que queria invocar aquela ideia de que, olha, só não pode ser adquirido por uso capião o bem de uso especial ou de uso comum do povo, porque estes estão vinculados a uma finalidade pública. Já os dominicais, como não há essa vinculação, poderiam ser adquiridos tranquilamente. Olha, é o mesmo raciocínio da imprescritibilidade. Se compõe o patrimônio público, é de interesse público. Pode não estar sendo usado agora, mas o poder público pode querer usar a qualquer momento, então são imprescritíveis e são impenhoráveis. Não importa se se classificam como de uso comum do povo, como bens de uso especial ou bens de uso dominial ou dominicais, né? Bens dominicais ou bens dominiais. São imprescritíveis e impenhoráveis. Bem, no concurso para promotor de justiça do Ministério Público junto ao Estado de Roraima, se diz que, segundo a Constituição, os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Isso deu uma certa dúvida, tenho certeza, em quem estava fazendo a prova, porque colocaram segundo a Constituição Federal. E a Constituição Federal não tem uma regra genérica falando de bens públicos. Fala só de bens imóveis. Quem fala que bens públicos de maneira genérica não está sujeito ao uso capião, eles não estão sujeitos, é o Código Civil e o Supremo Tribunal Federal. Mas a banca trabalhou em cima da ideia de indisponibilidade do interesse público, interpretando a Constituição de uma maneira mais ampla e gerando a ideia de que esse item estaria correto. Eu acredito que deveria ser um item anulado por conta de, na linha de raciocínio adotada normalmente nas provas de concurso, quando você diz segundo a Constituição e fala algo, isso só será verdadeiro se a Constituição disser isso. Se for decorrente de uma extensão doutrinária ou jurisprudencial, você não poderia dizer diretamente segundo a Constituição Federal. Entretanto, há como sustentar o raciocínio de quem pensa diferente ao dizer o seguinte: olha, a Constituição é o que o Supremo Tribunal Federal diz que ela é, adaptando até um velho brocardo do direito americano, né? Os americanos sempre falam, the Constitutional Law is what the Supreme Court say it is. A Constituição é o que a Suprema Corte diz que ela é. Na realidade, aquilo que a gente pega, aquele livrinho que tem escrito na frente, Constituição Federal, aquilo é o texto da Constituição. A Constituição são as regras que nós extraímos dali de dentro. Então, se o Supremo, que é quem dá a última palavra, lendo a Constituição, extrai dali
que os bens públicos, todos eles são impenhoráveis, então a gente pode dizer que a Constituição, não só o texto, mas a Constituição afirma que os bens públicos não podem ser adquiridos mediante uso capião. Então, o item considerado correto.